Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Nesta semana, nós gostaríamos de apresentar para você as convicções que moldam a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não temos a pretensão de sermos a única igreja verdadeira sobre a face da terra. Na verdade, quem traz para si esse título comete um equívoco sociológico de uma heresia e teológica também, de uma heresia de exclusivismo, característica própria das seitas. Nós cremos, como nós já estudamos anteriormente sobre a Igreja do Senhor, que a igreja salva, a igreja verdadeira é composta de todos os salvos que estão espalhados pela face da terra ao longo dos séculos e que são congregados em comunidades e em grupos de acordo com as identificações, as afinidades e as compreensões bíblicas a este respeito. Portanto, nós entendemos que somos parte da Igreja de Deus, somos uma parcela do corpo de Cristo, não exclusivamente, mas uma parte dela. E temos as nossas compreensões bíblicas a respeito, as quais gostaria de apresentar ao longo desta semana para você. Primeiro, eu me deparo muitas vezes como cristão presbiteriano com uma certa pergunta para parte das pessoas. Igreja presbi o quê? Presbiteriana? Qual é a origem deste nome? Bem, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil fazemos parte de um conjunto de igrejas espalhadas pelo mundo que tem este título autoidentificador de Igreja Presbiteriana. Não são exclusivamente as igrejas presbiterianas que compartilham a mesma compreensão teológica, a mesma compreensão da fé cristã espalhadas pelo mundo. Este nome ganha esta característica, mais especificamente na Escócia, para fazer uma oposição à estrutura hierárquica episcopal que dominava a igreja na Inglaterra. Então, para se ressaltar isso, se fala que esta igreja é governada por presbíteros e não por bispos, arcebispos ou qualquer uma outra estrutura hierárquica. Portanto, a identificação nomenclaturar de presbiteriana ressalta o seu governo eclesiástico e não a sua compreensão teológica. No continente europeu, em oposição a isso, a igreja que compartilha da mesma compreensão teológica e modelo estrutural costuma identificar-se tão somente como igreja cristã reformada, enquanto que nós que temos o nome de presbiterianos acabamos adotando isso e temos uma linhagem que chegou até nós, que nasce geograficamente falando na reforma produzida por Calvino em Genebra, na Suíça, depois a maneira como ela foi aprimorada nas Ilhas Britânicas a partir da Escócia e com a imigração para os Estados Unidos da América. Portanto, no mundo ocidental, os filhos da colonização britânica acabaram trazendo a igreja presbiteriana. Mas em que consiste a igreja presbiteriana do Brasil? Como nós falamos, basicamente nós afirmamos crer que a palavra de Deus nos apresenta um governo eclesiástico de presbíteros. Nós percebemos isso desde o livro de Atos dos Apóstolos, quando em Atos capítulo 14, versículo 23, depois da viagem missionária, nós vemos que o apóstolo Paulo, ao ir plantando igrejas, nos diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Portanto, a igreja cristã nasce com essa visão que é compartilhada desde os dias do Antigo Testamento. Ao final do vídeo eu vou colocar um link em que você pode ver mensagens mais ampliadas a este respeito. Mas neste de hoje, que é curto, apenas apresentamos o conceito. O conceito de que a Igreja de Deus ela é governada por um colégio, um grupo de pessoas experientes. A palavra presbiteriano vem de presbítero, e presbítero é uma palavra de origem grega, cuja raiz é presbis, que significa ancião, apontando, portanto, para pessoas maduras, experientes na fé cristã e na vida cristã. Depois que a igreja é constituída, que pessoas são convertidas e congregadas no lugar, a prática e a orientação do apóstolo Paulo foi precisamente que estas comunidades elegessem os seus presbíteros. Portanto, o governo
governo presbiteriano é um governo representativo por eleição, onde a própria comunidade reconhece os dons e a vocação e a maturidade de algumas pessoas e os elegem para ser os seus pastores, aqueles que vão o governar. Nós encontramos esta verdade sendo dita também por Paulo, escrevendo a Tito na sua carta, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Portanto, Paulo, que havia iniciado o trabalho de evangelização e de plantação de igrejas, diz, olha, você vai completar. Chegando a esta etapa importante de constituir presbíteros em cada cidade onde uma igreja for constituída, mostrando mais uma vez a eleição desses anciãos experientes que vão governar a igreja. Nós não enxergamos uma diferença hierárquica no ofício pastoral ou no ofício ministerial. Para nós presbiterianos, presbítero, bispo, pastor, todos têm o mesmo sentido e a mesma vocação. Veja que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1, o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E depois ele vai dizer, e quando o Supremo Pastor se manifestar, ele vos dará a coroa da vida. Nós encontramos ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição da mão do presbitério. Portanto, há essa instância chamada presbitério na palavra de Deus, que apresenta a ideia de um concílio, um grupo que reúne os pastores, os que estão se dedicando exclusivamente ao ministério da palavra, e representantes desses presbíteros. Aí se dá, na nossa interpretação, o presbitério, são os concílios. Toda a estrutura da igreja presbiteriana se viu de modelo para o sistema de governo presidencialista. É uma estrutura hierárquica, mas não acompanhada por cargos vitalícios, nem numa definição de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo, mas sim de baixo para cima, em que as bases votam os seus governantes e representantes nos diversos níveis. Na igreja local, o primeiro concílio é o conselho. Num conjunto em que igrejas locais se reúnem, são um presbitério, que são compostos por pastores e presbíteros representantes da igreja. No nível maior, o sínodo, em que envolve vários presbitérios com seus representantes pastores e presbíteros. E, por fim, a Assembleia Nacional, o órgão maior, que envolve representantes de todos os presbitérios, pastores e presbíteros igualmente representados. Em Atos, capítulo 15, nós vemos no versículo 6 as seguintes palavras do Senhor. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, para debater as questões dos problemas teológicos. E nos diz versículos 22 e 23, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros em toda a igreja, tendo elegido homem dentre eles, enviá-los juntamente com Barnabé e Paulo a Antioquia para resolver os problemas. Portanto, uma igreja presbiteriana é uma igreja que é governada por presbíteros, eleitos pela sua comunidade. Estes presbíteros compõem o oficialato da igreja. Mas sobre esses oficiais nós vamos falar amanhã. Aguardo você. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, te rendemos graças pelo teu governo na vida da igreja, através de pessoas experimentadas que tu constituis e que a Assembleia reconhece através do voto. Guia-nos como igreja a estarmos sensíveis às orientações bíblicas e assim governarmos bem a tua igreja como o governo do teu Filho Jesus Cristo representa. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.